Talvez não seja novidade que o Japão possui uma série de crimes peculiares e também dignos de repugnância. Além do mais, quando não é um crime, será algo. E muitos desses crimes não são conhecidos mundo afora. Por quê? Porque o Japão, ele esconde muito as coisas que acontecem lá dentro. Então, por isso que às vezes acontece casos lá que o povo não fica nem sabendo aqui fora. Algum tipo de acontecimento bizarro que nos leva a acreditar em todo tipo de coisa. Foi com isso em mente que nós decidimos produzir esse ranking com os 5 casos mais bizarros de origem japonesa. Todos os casos desse vídeo foram escolhidos com base nas recomendações de vocês inscritos aqui na comunidade do canal. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. No primeiro Naoyuki caso, nós somos Kanno. levados ao fim da tarde do dia 28 de fevereiro de 1989 na vila de Miyakoji, no Japão. Lá, uma professora de 23 anos da classe primária estava em seu quarto no dormitório próximo à escola em que trabalhava quando. Eu já morei numa casa tipo assim no Japão, que o fundo, só que não era um laguinho, era uma linha de trem. Mano, os trem passava colado na janela de casa, mas fazia um barulhão. No início era difícil pra acostumar, mas depois que acostumei também, a casa podia tremer em barulho que eu não acordava. Decidiu usar o banheiro privado que possuía. Na época, o dormitório ainda estava em fase de construção, ou seja, logo abaixo do vaso havia uma fossa séptica onde os excrementos eram lançados. A tubulação em questão possuía um formato de U, onde uma extremidade era ligada ao banheiro e a outra à saída de esgoto. Daquele modo, quando ela usou o banheiro e olhou para o buraco do vaso, percebeu uma coisa esquisita. Após um tempo, ela entendeu que aquilo que via era na verdade um sapato. Assustada, a professora correu para fora dos dormitórios e foi recebida por um frio angustiante. Mesmo assim, ela continuou, foi até a saída de esgoto ao ar livre e abriu a tampa da fossa. Para o seu horror, no fundo da tubulação ela conseguiu ver 2 pernas humanas. Imediatamente a professora correu até a escola, onde contou o achado para o diretor, que ligou para as autoridades. Depois que o local foi isolado, as pernas descobertas se tornaram um corpo que foi retirado de forma cuidadosa da fossa. Ao retirá-lo, as autoridades perceberam que se tratava de um homem com suas mãos cruzadas sobre o peito enquanto abraçava uma camiseta dobrada. Foi percebido que o rosto do homem estava direcionado para o buraco do vaso sanitário e o sapato visto pela professora estava próximo de seu rosto. Antes de ser levado para a autópsia, o corpo passou por uma limpeza intensiva e acabou sendo identificado como Naoyuki Kanno, de 26 anos. Naoyuki era 26 conhecido na anos, vila que e jovem. estava desaparecido há 4 dias. O seu desaparecimento havia sido denunciado pelo seu próprio pai, que havia visto Naoyuki pela última vez às 10 horas da manhã do dia 24 de fevereiro. De acordo com o pai, ele havia visto seu filho assistindo TV e depois o viu saindo para entregar alguns recados, mas jamais retornou. O legista concluiu que a sua morte havia acontecido no dia 26, 2 dias antes do corpo ser encontrado. Enquanto isso, a cena do crime estava sendo investigada e, ao se afastarem um pouco do local, os investigadores encontraram o segundo sapato de Naoyuki, além de localizar o seu carro no estacionamento do dormitório. Curiosamente, a chave do veículo havia sido deixada na porta, como se ele tivesse planejado retornar o quanto antes para o carro. Embora houvesse algumas características suspeitas, o legista disse que Naoyuki possuía apenas alguns cortes leves no cotovelo e joelho, indicando que provavelmente havia se arrastado para dentro da tubulação por conta própria. Em poucos dias, o caso foi considerado encerrado e a causa da morte foi dada por hipotermia. As autoridades informaram que a vítima havia morrido de forma acidental enquanto tentava espionar a intimidade da professora. Caraca, No entanto, o pai do mano. garoto se recusou. O cara entrou numa fossa cheia de bosta pra ver a professora mijando, cagando. Mano, até onde vai isso? Olha isso. Não é mais fácil ele comprar uma revista? Ou ir numa locadora, né? Nessa época devia ser o quê? Fita cassete? Ah, meu amigo, que isso? Recusou a acreditar naquela história. Na verdade, não apenas ele, como também boa parte dos moradores locais. Segundo os moradores, no dia do desaparecimento de Naoyuki, a neve cobria boa parte da vila de Miyakoji, o que por si só indicava que ele jamais entraria lá por conta própria.
O pai de Naoyuki estava tão convencido que a morte do seu filho havia sido um homicídio que ele reencenou a cena do crime ao comprar um cano séptico idêntico ao da cena da tragédia. Ao que parece, fontes informaram que era impossível entrar na tubulação com ou sem roupa, e caso fosse feito, ele teria que apresentar traumas físicos e não apenas arranhões. Além do mais, muitos não acreditavam que Naoyuki entraria em um lugar repleto de fezes apenas para espionar uma mulher. Eu não acreditaria, apesar de ter bastante gente pervertida, um povo meio doente, mas será, gente? Entrar num cano cheio de bosta pra ver uma. Poxa, Sendo assim, novas especulações começaram a surgir. Algumas pessoas contaram que a professora poderia ter matado o homem, pois era impossível ela ter visto o sapato no fundo do vaso ou até mesmo ter visto o corpo ao abrir a tampa da fossa. E foi nesse momento que a história de Naoyuki e da professora começou a vir à tona. Segundo a imprensa, a mulher estava sofrendo com será que eu julguei o rapaz, coitado, e ela matou ele? Será? ligações de teor sexual por alguém desconhecido. Devido a isso, Naoyuki e o namorado da professora estavam tentando gravar as ligações para entregá-las à polícia. Para alguns, essa é a prova de que ambos possuíam um relacionamento bom, mas com base no que sabemos de predadores sexuais, havia a chance de, na verdade, o próprio Naoyuki ser o homem das ligações. Esse seria um palpite interessante, porém existem mais alguns pontos que devemos considerar. No dia do desaparecimento de Naoyuki, o funeral do imperador japonês Showa estava sendo feito. Assim, todo o Japão estava em luto, ou seja, ninguém estava trabalhando. Porém, a professora não ficou em luto e no mesmo dia foi viajar para visitar seus familiares, onde permaneceu do dia 24 ao dia 27. Durante esses dias, ela não estava no dormitório, então não fazia sentido Naoyuki ter entrado justo naquele dia na tubulação. A não ser, é claro, que Naoyuki estivesse apenas testando o seu plano com antecedência e acabou acidentalmente ficando preso no local. De qualquer forma, os rumores não acabam por aí. Um mês antes da sua morte, um incidente nuclear havia ocorrido na usina de Fukushima Daiichi. Uma bomba circulante no reator 3 havia cedido, o que por si só causou um dano enorme, além de ocorrer o vazamento de metal. O responsável pelo reator em questão era um dos colegas de Naoyuki, que acabou cometendo suicídio depois do evento. Para alguns, talvez haja uma ligação entre os dois casos, mas as possibilidades são mínimas. Outra teoria que surge quando falamos desse caso é o de que 10 dias antes da morte de Naoyuki, houve uma eleição na vila de Miyakoji. Nela, ele havia sido convocado por um dos candidatos para apresentar a sua candidatura. Contudo, as eleições para o chefe da vila estavam tensas, pois haviam dois grupos de moradores. Um deles apoiavam o funcionamento da usina nuclear como forma de criar empregos, enquanto o outro grupo estava preocupado com a presença de algo radioativo ao lado de suas portas. A discussão entre os dois grupos era frequente, e ao que parece, Naoyuki acabou ficando sem querer bem no meio dessa disputa. Como a sua morte ocorreu depois da eleição, há quem acredite que existam mãos invisíveis e obscuras por detrás da sua morte. Apesar de bizarro e mesmo havendo muitas especulações, o evento foi encerrado e está arquivado como morte acidental, sem nenhum tipo de vestígios de um possível homicídio.